capítulo 24 de Levítico contém, primeiramente, a obra interior, por assim dizer, que pertence somente ao sacerdócio, e, em segundo lugar, o pecado público de um apóstata que amaldiçoa o eterno Deus. Este pecado é o resultado da união de uma mulher israelita com um egípcio. Pelos cuidados do sacerdócio, fossem quais fossem os caminhos públicos de Deus e o estado do povo, a luz da graça do Espírito devia ser mantida. Isto mais particularmente desde a tarde até pela manhã, quer dizer, durante o tempo em que as trevas pesariam mais sobre Israel. Além disso, o incenso, que era um memorial para os pães de proposição, imagem das 12 tribos, era um queimado em bom odor ao eterno Deus, e enfim, os sacerdotes identificavam-se com as tribos, comendo esse pão. A ação de comer, quando se trata de comer em circunstâncias semelhantes, apresenta constantemente essa identificação. Deste modo, o sacerdócio mantinha a luz em relação com Israel, mesmo quando tudo nele eram trevas. O memorial de Israel não deixava de ser em bom odor perante Deus, e o sacerdócio de Israel permanecia identificado com o povo. Mesmo quando este parecia perdido aos olhos do homem, subsistia pelo sacerdócio de Jesus em memorial diante de Deus. Os gentios, enquanto crentes, têm parte nos benefícios desta posição, no sentido de que o princípio dos caminhos e das promessas de Deus, em cujo gozo se encontram, colocado sobre a terra, é a continuação do que era a fonte da bênção de Israel. Os gentios são agora o vaso dessas promessas. É o que nos é ensinado doutrinariamente em Romanos capítulo 11. Em Isaías capítulo 54, vemos que os crentes são atribuídos a Jerusalém em graça, mesmo quando ela estava viúva. Exteriormente, o julgamento de supressão e de morte sem misericórdia é executada contra aquele que tinha amaldiçoado o nome de Deus, o nome do eterno Deus. Foi o que aconteceu a Israel, segundo o governo público de Deus. No capítulo 25, não é somente o povo, mas também a própria terra que o Senhor tem por sua. Ela deve gozar do descanso de Deus. Além disso, quem tinha perdido a sua herança sobre esta terra devia reavê-la no tempo determinado, segundo os desígnios de Deus. No momento em que a trombeta do jubileu se fizesse ouvir, Deus remeterá cada um para a sua possessão, segundo os seus merecimentos, porque a terra lhe pertence. Então as pessoas também ficarão livres, dado que os filhos de Israel são servos de Deus. Mas não devia ser assim pelo que concerne aos que não faziam parte do povo de Deus. Todavia, embora Israel se tenha vendido ao estrangeiro, o seu parente próximo o remiu. E mesmo que Israel não aproveite dessa remissão antes do grande dia do jubileu, esse dia o libertará, seja qual for o poder daqueles que o tinham cativo. O capítulo 26 oferece-nos um comovente quadro dos caminhos de Deus, atuando em paciência e em castigo. Mas se Israel, após se ter afastado dos mandamentos de Deus, viesse a reconhecer a sua falta, Deus lembrar-se-ia da incondicional aliança feita com os pais, Abraão, Isaque e Jacó, e da terra que lhe ia dar como possessão. Lembrar-se-ia, então, da aliança feita com os antepassados deles, sob o nome de Eterno, a quando da sua saída do Egito. Com efeito, quando cumpriu a restauração de Israel, quando cumprir a restauração de Israel, Deus tomará esses dois nomes, a saber, o de Todo-Poderoso
o nome da sua relação com os pais e o de eterno que tomou nas suas relações com o povo, na medida em que o pôs à parte para lhe pertencer como coisa mesmo sua, quando o fez sair do Egito. O último capítulo, o capítulo 27 de Levítico, trata dos direitos e das ordenanças de Deus, sobretudo o que, de algum modo, tem relação com as coisas que lhe são consagradas por intermédio do sacerdócio. Isto refere-se ao serviço do sacerdócio, mas encerra, no entanto, estou certo, um sentido mais amplo. Trata-se daquilo que se consagrou a Deus e da terra que lhe pertence, dos direitos de Israel, que não tinha a propriedade, e do fato de ele ter vendido a outros. Pelo que concerne a Cristo, ele ofereceu-se a Deus sem mácula, foi avaliado em pouco. Israel pertencia de direito ao eterno Deus. Gozava do país, considerado como terra de Emanuel, leia Isaías capítulo 8, sem ser dele o verdadeiro proprietário, e não podia comprometê-lo, senão até ao jubileu. Então, o país de distinção voltará àquele a quem pertencia de direito, como terra de Emanuel, se considerarmos Israel como o possuidor que a recebeu como o dom da parte de Deus e não o resgatou, após tê-la vendido ao estrangeiro, a terra será absolutamente do eterno Deus quando o jubileu chegar. O sacerdote a possuirá. No capítulo 11 de Zacarias, a avaliação que Israel fez de Jesus é expressa por estas palavras: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Leia o versículo 13 de Zacarias capítulo 11. Limito-me a indicar o princípio contido neste capítulo, sem pretender entrar nos pormenores da aplicação de que ele é susceptível. O princípio é a coisa mais importante para compreendermos o objeto de Deus no caso em que uma pessoa tem feito um voto e no caso do regresso da terra ao seu primitivo possuidor no dia do jubileu, dia em que Deus reentrará, enfim, nos seus direitos sobre a terra de Israel e ali introduzirá aqueles aos quais confiou direitos sobre ela. É também de notar que o julgamento é pronunciado pelo sacerdote, mas, embora lhe seja atribuído, a apreciação é atribuída a Moisés. Note o capítulo 6, versículo 8. E ao rei Jerusum, Deuteronômio capítulo 33, versículos 4 e 5. Isto mostra-nos claramente que quem e em que caráter esta apreciação deve ser feita. Tem lugar, segundo o discernimento, a graça e os direitos sacerdotais. Quer dizer que é feito por Cristo sacerdote. Mas é Cristo Rei em Israel quem ordenará tudo isto.